A paz do Senhor a todos. Quem fala é Rejane Carraro e hoje nós vamos falar sobre a ira. Então nós vamos meditar no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 26, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Amém? Bom, a ira, ela é um atributo de Deus. E também é uma experiência muito comum nos seres humanos. A Bíblia, ela nunca critica, ela jamais critica a ira de Deus. Em contrapartida, a ira do homem, ela é advertida várias vezes. Mas isso não significa que existe um duplo padrão de avaliação, né? Mas é que a ira contra a injustiça, ela é reta, ela é boa, tanto em Deus como nos homens. Deus, ele é justo, ele é sábio, ele é soberano, ele é poderoso, ele é perfeito, ele é onisciente. Então ele jamais interpreta mal uma situação, jamais ele se sente ameaçado, ele não perde nunca o controle. E a ira dele é sempre contra o pecado e contra a injustiça. Então, ao contrário de nós seres humanos, que muitas vezes nós interpretamos mal as circunstâncias, nós cometemos erros de julgamentos, e assim nós reagimos precipitadamente quando nos sentimos ameaçados e feridos, né? Por isso que a ira do homem pode ser tão prejudicial e perigosa, de forma que se abra assim brechas para que Satanás ele trabalhe, ele encontre espaço, né? Por isso que a palavra aqui nos adverte, né? Que não se ponha o sol sobre a nossa ira, que nós devemos pequeis, mas não irai-vos, mas não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira humana, ela é normal, porque nós, seres humanos, nós somos criados à imagem de Deus, né? Se Deus ele se ira, nós somos criados à imagem dele, então nós também possuímos essa emoção, né? Inclusive a ira ela é normal, né? Jesus ele se irou, mas ele não pecou. Então eu vou dar um exemplo de uma forma mais prática, né? Se nós pegarmos um alimento e deixarmos que seja muito saboroso e nós deixarmos ele fora da geladeira por muito tempo, ele vai se estragar e ele pode se tornar um veneno para quem ingerir. Então, da mesma forma, gente, a ira que ela passa do limite, ou ela, né? Por isso que a palavra diz aqui que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, quando nós deixamos esse tempo passar, né? Ela pode se transformar num rancor, num ódio, numa mágoa, e ele passa de uma simples reação contra uma injustiça para um pecado. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 20, ele fala sobre as obras da carne, né? E a ira, ela está inclusa ali naquela relação de atributos de obras da carne. E no final ele diz assim: eu vos previno, como já fiz, aqueles que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Então, quando a ira ela passa desse limite e passa a ser o pecado, né? Ela é mortal, ela é fatal para as nossas vidas. Então, a ira humana, ela facilmente se torna em pecado. Então, quando a chama da ira ela é alimentada, ela se torna um fogo que destrói, ela destrói a nossa alma.
Tem um ditado popular, né, que diz assim: depois que o sangue sobe a cabeça, quer dizer, quando a ira ela passa do limite dela, a pessoa perde completamente a cabeça. Então pode acontecer muitas coisas, né? Na minha experiência como ministradora de libertação e cura, eu já vi muitos casos de males físicos, como dores de estômago, dores de cabeças crônicas, dores no peito, úlceras e até muitos casos de câncer e de outras enfermidades, de pessoas que não souberam lidar com a ira e se evoluiu para mágoa, ódio, e essa pessoa reprimiu, escondeu isso na alma, e após essa ministração assim, de arrependimento e liberação de perdão, a pessoa ficou livre, né? Porque houve um arrependimento e houve também o perdão. Por isso, eu digo a você, analise o seu coração, veja o que está escondido, veja situações que puderam evoluir para que dentro de você possa se ter uma mágoa ou um ressentimento que possa estar matando você. E só existe um antídoto para que a nossa ira, né, essa emoção que é tão natural no ser humano, ela não fuja do controle. Quando nós submetemos as nossas emoções, as nossas ações ao Espírito Santo. Por isso nós temos que realmente nos submeter ao domínio, ao controle do Espírito Santo. Nós dependemos dele para isso. Então que possamos sempre orar nesse sentido, pedindo que ele venha nos controlar, que ele venha nos conduzir, que ele venha nos confortar muitas vezes, porque nós muitas vezes precisamos desse conforto, para que a ira ela não evolua para um estado pecaminoso dessa forma e fique comprometido a nossa salvação. Porque nós estamos falando aqui de salvação. Amém? Então, vamos orar para que ele venha nos ajudar. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Não existe em mim nem em você o controle nosso, né? Porque o domínio próprio, ele já é um dos frutos do Espírito Santo. Amém? E só o Espírito Santo pode fazer isso. Então vamos nos submeter a ele. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós falamos aqui, Senhor, sobre uma emoção, uma reação que é muito comum nos seres humanos, inclusive em nós, Senhor. Por isso, nós te pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha tomar o total controle das nossas ações e reações, não permitindo, Senhor, que a nossa ira, Senhor, ela se transforme e evolua para esse estágio pecaminoso, Senhor, do ódio, do rancor, da mágoa, Senhor, e assim nos afaste do Senhor, e assim tenhamos tantos problemas físicos, Senhor, por conta, Senhor, dessa malignidade. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha nos dar o equilíbrio, Senhor, para que possamos resolver todas as situações que nós tenhamos que resolver, nos momentos que tenhamos que resolver, Senhor. E que possamos obedecer a Tua palavra, Senhor, que não deixemos que a nossa ira se ponha sobre o sol, mas que possamos ter a coragem de resolver todas as situações nos momentos certos, Senhor. Amém, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, meu irmão,
E eu te espero no próximo áudio, se Deus permitir.